Escondidas nas dobras das montanhas rochosas e nos vales da Colômbia Britânica e Alberta, encontram-se cidades tão surreais que mal parecem reais. Imagine alces cruzando as ruas principais, trens desaparecendo em túneis escavados nas montanhas e vilas que se fecham completamente quando o vento uiva. São lugares onde sobrevivência e beleza são inseparáveis, onde o isolamento cria seu próprio tipo de cultura e onde a demografia, a economia e a vida cotidiana se entrelaçam em torno da própria geografia. Hoje, no Mr. Maple, descobrimos 10 cidades montanhosas no Canadá que você não vai acreditar que realmente existem. Vamos começar. Parte 1. Montanhas Rochosas e Peace Park Edge. 1. Field, Colômbia Britânica, a Catedral Leazealde. Primeiro, o cenário não é um pano de fundo, mas um cânion a 1.256 metros, onde o rio Kicking Horse brilha como vidro lapidado e o calcário íngreme fecha a porta para o horizonte, e esse cercado molda a vida cotidiana. No entanto, a origem de Field como um desvio da Canadian Pacific Railway na década de 1880 forjou uma cultura de cronogramas e paz, e os túneis espirais de 1909 ainda transportam cargas pelas costelas da montanha com uma compostura impossível. Enquanto isso, as casas que parecem sonhos de propriedade plena são, na verdade, arrendamentos da Parques Canadá medidos em décadas, e esse fato legal transforma o preço em permissão, mais do que em posse. Mas o mais surpreendente é que a escassez aqui é política, não acidente. Mesmo assim, essa escassez significa que uma placa de vende-se frequentemente funciona como um boato, porque os termos federais de arrendamento, os padrões de herança e as regras ambientais reduzem o estoque a um fio d'água. Como consequência disso, a acessibilidade é relativa e elástica, com a manutenção e a conformidade agindo como uma segunda hipoteca que não se importa com o seu salário. O que muitos não previram é como a conectividade fica abaixo da profundidade da neve, já que as tempestades de inverno corroem a TransCanadá e o Wi-Fi da mesma forma, e ambos podem desaparecer de uma só vez. No entanto, o silêncio que se segue não é o silêncio, mas a geologia falando. A propósito, se você não assinar, continuará procurando casas baratas sem saber as verdadeiras armadilhas que elas escondem. Assine e descubra o verdadeiro custo de vida acessível no Canadá. Enquanto isso, os empregos seguem as estações e as estações obedecem às geleiras, então as funções de guia, hospitalidade e parques atingem o auge em julho e diminuem em novembro com um ritmo mais antigo que a folha de pagamento. Mas o mais surpreendente é como a ausência de qualquer coisa em grandes lojas fortalece a economia da vila, já que os donos de cafés memorizam os tamanhos das botas e os mecânicos trocam caronas por peças em dias de tempestade. Mesmo assim, a segurança em Field não é ingênua, mas conquistada, com encontros com a vida selvagem que ensinam disciplina com o lixo e rotas ao anoitecer percorridas de 2 em 2 após pegadas frescas de pumas. Como consequência disso, a comunidade se torna um seguro, não um ornamento. O que muitos não previram é que a verdadeira riqueza aqui é medida em minutos até o Lago Esmeralda e na velocidade com que um vizinho atravessa a rua quando seu telhado rende sob a neve de março. No entanto, essa mesma neve define os termos da beleza, enterrando rotinas e revelando manhãs de céu azul, onde cristais de gelo cantam sob os pés. Enquanto o brilho alpino lava os túneis espirais e uma locomotiva expira sob a montanha catedral, a cidade recalibra o valor de uma casa barata em relação ao preço de permanecer onde está. Mas o mais surpreendente é que o balanço frequentemente se equilibra em alegria. 2. Jasper, Alberta, o registro do céu escuro. Primeiro, a cidade existe por projeto dentro do maior parque nacional das montanhas rochosas do Canadá, e esse projeto limita o crescimento com precisão cirúrgica. No entanto, a população de aproximadamente 4.900 habitantes aumenta como uma maré a cada verão, quando a Eisefields Parkais se torna uma peregrinação e alces atravessam a Conalguet Drive como se tivessem pago a hipoteca. Enquanto isso, as cotas de moradia e as regras de acomodação dos funcionários comprimem o mercado em um quebra-cabeça de aluguéis, alocações e listas de espera que duram mais que uma temporada, e as peças do quebra-cabeça raramente se encaixam. Mas o mais surpreendente é como a noite resgata o dia. Mesmo assim, a segunda maior reserva de céu escuro do mundo transforma cortes de energia em lições sobre astronomia, e a Via Láctea se torna um recurso turístico e uma terapia depois de anos de fumaça testarem pulmões e nervos. Como consequência disso, as empresas aprendem a alternar entre o pico de público em julho e o silêncio de janeiro, quando uma caneca de café, uma lanterna de cabeça e um halo de geada a menos 20 graus compõem a agenda diária.
O que muitos não previram é como a linha ferroviária da CN ainda garante o ritmo, desde atrasos de carga que afetam as entregas até acordes de apito pelos quais você pode ajustar o relógio. No entanto, você também sente a distância até os principais hospitais quando a rodovia fecha. Enquanto isso, a acessibilidade aqui se esconde no emprego, não nos anúncios, então a sala de funcionários certa às vezes vale mais do que um aumento na temporada intermediária. Mas o mais surpreendente é como a cultura perdura sem espetáculo, em noites de música que cabem dentro de uma padaria em trocas de esqui que funcionam como reuniões familiares. Mesmo assim, a contenção de Jasper em comparação com Banff não é uma ausência, mas uma escolha, com menos letreiros de neon e mais conversas que terminam com grampos emprestados e uma previsão do tempo. Como consequência disso, o preço da calma é pago no planejamento. O que muitos não previram é que Jasper recompensa aqueles que leem o tempo como escritura e que aceitam que uma estrada fechada pode ser uma dádiva se mantiver o vale tranquilo. No entanto, a dignidade em lugares pequenos é prática, construída com pneus de neve, spray de urso e um freezer que nunca fica vazio por muito tempo. Enquanto isso, o Festival de Céu Escuro em outubro lembra a cidade que o teto acima da suíte mais barata do porão é o universo, e a perspectiva é uma moeda local que nunca infla. Mas o mais surpreendente é a rapidez com que essa moeda se gasta bem. 3. Waterton, Alberta, o endereço assinado pelo vento. Primeiro, a geografia se rompe como uma nota de penhasco onde a pradaria colide com as montanhas rochosas, e a junção é costurada em um Parque da Paz da Unesco, com a geleira de Montana como sua irmã gêmea ao sul. No entanto, menos de 100 moradores permanentes seguram a fila de inverno quando as persianas se fecham e o famoso Prince of Wales Hotel se torna uma silhueta contra as ondas que parecem prata afiada. Enquanto isso, a acessibilidade chega como uma miragem quando os preços fora de temporada caem, mas o livro Razão adiciona itens de linha chamados Salmão Chinook, Rajada e Vacância que as planilhas da cidade nunca aprenderam a pronunciar. Mas o mais surpreendente é que o vento escreve os estatutos. Mesmo assim, os gostos de Waterton estão entre os mais acirrados do Canadá, e eles reorganizam dias, entregas e temperamentos com igual autoridade, enquanto as cadeiras do pátio migram como pássaros assustados em novembro. Como consequência disso, as empresas comprimem o ano em meses, contratando para a corrida e armazenando para o cerco, enquanto as receitas locais de estoque, como os montanhistas, armazenam combustível. O que muitos não previram foi a forma como o inverno força uma redefinição do serviço, porque uma cidade que alimenta milhares de pessoas em julho pode oferecer um único restaurante quentinho em janeiro, e esse lugar se torna um acordo. No entanto, esse acordo se mantém. Enquanto isso, o lago que brilha turquesa em agosto se torna azul barricada em fevereiro, e as montanhas que posavam para cartões postais agora ensinam paciência com montes de neve até o parapeito da janela. Mas o mais surpreendente é como a história transfronteiriça gera um kit de sobrevivência bilingue, com mecânicos que falam limpa-neve como segunda língua e fornecedores que podem preencher documentos e substituir a fivela de uma bota nos mesmos 10 minutos. Mesmo assim, a densidade da vida selvagem significa tanto prazer quanto disciplina, enquanto veados mula testam cercas e ursos negros transformam o dia do lixo em um jogo de xadrez. Como consequência disso, abrigo barato exige hábitos caros. O que muitos não esperavam é que a beleza de Waterton parece merecida, como um diploma que você teve que refazer 2 vezes, e o diploma é o nascer do sol após 40 horas de insolação que finalmente adormece. No entanto, a questão da acessibilidade financeira se torna um teste de caráter, porque ficar pergunta se sua alma prefere o som ou a quietude, e se você consegue amar uma cidade que apaga as luzes por meses. Enquanto isso, quando o príncipe de Gales projeta sua longa sombra noturna sobre as ondas e a grama da pradaria em um único quadro, você sente que o vento, e não o dinheiro, é o senhorio aqui. Mas o mais surpreendente é que muitos pagam de bom grado em espécie. Primeiro, essas 3 cidades redesenham a fronteira entre preço e custo, e a nova linha é traçada por trilhos, estrelas e vento. No entanto, o próximo arco segue para o sul e oeste em direção à região dos lagos, onde os praticantes de vela cervéel dormem em museus e o jazz flutua na água enquanto as hipotecas flutuam na correnteza. Enquanto isso, a pergunta nos segue como pegadas na neve fresca. Mas o mais surpreendente é que a resposta continua trocando de botas. Parte 2, Lago Kootenay e Arco Valhalla. 4. Caslo, Colúmbia Britânica, o eco do Sterveler. Primeiro, Caslo fica na margem norte do Lago Kootenay, com cerca de 150 habitantes e uma rua principal que ainda conserva seus traços característicos da época da Corrida da Prata, e esse cenário dita o preço e o ritmo da cidade.
No entanto, a presença do SS Moi, lançado em 1898 e agora o Sterveler intacto mais antigo do mundo, transforma o patrimônio histórico em um espelho diário da economia da cidade. Enquanto isso, lago, montanha e museu se combinam para ancorar o valor na cultura, em vez da metragem quadrada, e os anúncios se comportam de acordo. Mas o mais surpreendente é como a água define o aluguel. Mesmo assim, o lago modera o frio interior, de modo que os invernos são com neve, mas mais a menos do que nas altas montanhas rochosas, o que atrai trabalhadores remotos que trocam cubículos por docas e banda larga por silêncio. Como consequência disso, o mercado de trabalho se inclina para o turismo, o pequeno varejo e os estúdios de criação, e os salários raramente acompanham as hipotecas da cidade. O que muitos não previram é que a acessibilidade aumenta na baixa temporada, quando o número de visitantes diminui e surgem contratos de aluguel mais longos para aqueles prontos para se comprometer. No entanto, o problema é a distância até hospitais maiores. Enquanto isso, o Jazz Etc. Festival, com palco flutuante, de Caslo, transforma agosto em um pico, e esse pico carrega o inverno, enchendo as reservas de dinheiro e as agendas sociais com os mesmos ingressos. Mas o mais surpreendente é como uma cidade com pouco mais de 1.000 habitantes consegue produzir um festival flutuante e um orçamento que não. Mesmo assim, os lojistas memorizam os horários dos barcos e as rotas de remoção de neve porque as entregas partem no verão e se arrastam em janeiro pela rodovia 31. Como consequência disso, as famílias estocam a despensa como um livro-razão. O que muitos não previram é que os estatutos do patrimônio histórico protegem fachadas que atraem equipes de filmagem e fotógrafos, e essas fachadas restringem vendas rápidas e reformas baratas. No entanto, a restrição estabiliza paisagens urbanas que teriam se espalhado em mercados maiores após o boom de aluguéis de curto prazo em 2016 nos Cootenas. Enquanto isso, os preços medianos das casas permanecem mais baixos do que na costa da Colômbia Britânica, mas mais altos do que em muitas cidades das pradarias, e o delta é sinônimo de vista e distância. Mas o mais surpreendente é a rapidez com que as vistas são compostas. Mesmo assim, as famílias comparam uma viagem de 2 horas até um aeroporto regional com o pôr do sol diário que pinta as serras de Selkirk como esmalte, e muitos decidem que tempo é mais barato do que barulho. Como consequência disso, a vila investe em trilhas, bibliotecas e salões comunitários de inverno que transformam os meses frios em um elo social com um calor previsível. O que muitos não esperavam é que a baixa criminalidade continua sendo parte do acordo, e varandas destroncadas ainda são comuns perto da Front Street. No entanto, a vigilância retorna quando a fumaça dos incêndios florestais entra no vale. 5. New Denver, Colômbia Britânica, o testamento silencioso. Primeiro, New Denver fica na margem leste do Lago Sloca, com cerca de 500 pessoas e um horizonte esculpido pela Cordilheira Valhalla como uma catedral serrilhada, e o silêncio é o principal produto de exportação. No entanto, a alma da vila está ligada ao Centro Memorial do Internamento Nikkei, um sítio histórico nacional que registra o internamento de nipo-canadenses entre 1942 e 1949, e essa história dá peso a cada endereço. Enquanto isso, o memorial âncora o turismo cultural, mantendo intacta a humildade da cidade, e os relatórios anteriores apresentam preços mais altos do que o exagero jamais apresentou. Mas o mais surpreendente é como a memória cura o crescimento. Mesmo assim, a claridade profunda e fria do Lago Slocan resiste à pressão do desenvolvimento porque tolera poucos erros, e as margens permanecem surpreendentemente modestas. Como consequência disso, a oferta de imóveis permanece escassa, às vezes, com preços estranhos, com casas antigas com vistas que as construções mais novas têm dificuldade em conquistar. O que muitos não previram é que a inclinação demográfica em direção a aposentados escritores protege os níveis de ruído, ao mesmo tempo que reduz as matrículas escolares e as equipes esportivas. No entanto, a contrapartida é a redução de empregos durante todo o ano, além de cuidados, comércios e pequenas lojas. Enquanto isso, fazendas orgânicas e estúdios caseiros costuram a renda como uma colcha de retalhos, e a ida ao supermercado funciona como um quadro de avisos para saber quem precisa de lenha até sexta-feira. Mas o mais surpreendente é como uma pequena rede pode parecer abundante quando trilhas, acesso a lagos e a luz da montanha se estendem por cada quarteirão em direção à natureza. Mesmo assim, o inverno desacelera o ritmo, e a estrada para o norte, para Nakus ou para o sul, para Slocan, torna-se o pulso da cidade. Como consequência disso, as previsões meteorológicas são lidas como contratos.
O que muitos não previram é que a assistência médica é limitada, com serviços básicos na cidade e procedimentos maiores exigindo deslocamentos até Trail ou Nelson, e esses milhares precisam ser incluídos no orçamento. No entanto, a baixa criminalidade e o baixo trânsito compensam com a calma diária, que é uma moeda que se acumula todas as manhãs de janeiro. Enquanto isso, os preços dos imóveis permanecem mais baixos do que os de Nelson, mas não são mais o segredo que eram antes de 2015, quando o trabalho remoto entrou no vocabulário local. Mas o mais surpreendente é como os vizinhos superam os estranhos com paciência. Mesmo assim, as temporadas de incêndios florestais desde 2017 deixaram memórias de fumaça que aguçaram os planos de evacuação, e os moradores aprenderam a cronometrar a ambição do verão em relação aos números do índice de qualidade do ar. Como consequência disso, filtragem e energia de reserva tornaram-se itens comuns, e os cálculos de acessibilidade agora incluem filtros próximos às geladeiras. O que muitos não previram é que o treinamento de resiliência disfarçado de eventos comunitários, competições de culinária com Chile, noites de preparação para emergências, práticas voluntárias de combate a incêndios, mantém as habilidades atualizadas. No entanto, a humildade mantém a ostentação em segredo. Six, Nelson, Colúmbia Britânica, The Queen City Ledger. Primeiramente, Nelson se estende por ruas íngremes até o braço oeste do Lago Kootenay, com cerca de 11 mil moradores e um horizonte de tijolos do boom da mineração da década de 1890, que um dia vacilou e depois floresceu novamente. No entanto, uma onda de contracultura nas décadas de 1960 e 1970 revolucionou a cidade como motor de artes e cafés, e Baker Street ainda realiza esse renascimento diariamente. Enquanto isso, o apelido Queen City não é pitoresco, mas preciso, porque prédios históricos, galerias e restaurantes funcionam como um fundo cívico que continua rendendo dividendos. Mas o mais surpreendente é como a arte paga as contas. Mesmo assim, startups de tecnologia e equipes remotas agora alugam escritórios no andar de cima, acima das máquinas de café expresso, e a largura de banda que antes era baixa agora permite videochamadas enquanto a neve cai. Como consequência disso, a demanda por moradia superou a oferta e os preços subiram mais rápido do que muitos salários após 2016, com taxas de vacância baixas mesmo na entre-safra. O que muitos não previram foi como os aluguéis de curta temporada desencadearam debates que dividiram os quarteirões e depois se transformaram em políticas que tentavam equilibrar o turismo com as manhãs de terça-feira. No entanto, o compromisso ainda incomoda os recém-chegados. Enquanto isso, o Vitevater Ski Resort, a 15 minutos de distância, adiciona gravidade à neve em pó que atrai trabalhadores sazonais e turistas de inverno, e isso gera ecos nas renovações de aluguel todo o mês de setembro. Mas o mais surpreendente é como a energia da cidade de esqui coexiste com a tranquilidade da biblioteca, muitas vezes na mesma rua. Mesmo assim, as famílias encontram escolas, programas artísticos e esportes juvenis que absorvem as noites, e a compactação da cidade torna os horários viáveis sem rodovias. Como consequência disso, a qualidade de vida se torna uma planilha de caminhadas curtas. O que muitos não previram foi que o aeroporto de Castlegar, apelidado de Cancelgar por seus voos desgastados pelo clima, ensina a redundância da maneira mais difícil a cada inverno. No entanto, os moradores simplesmente triangulam entre Spokane, Cranbrook e Kelowna quando o teto do vale está muito baixo e os planos se ajustam como limpa-neves. Enquanto isso, a fumaça dos incêndios florestais, ao longo dos anos desde 2017, ensinou a cidade a tratar o ar como infraestrutura, adicionando abrigos para um ar mais limpo e orientações comunitárias ao manual anual. Mas o mais surpreendente é como nem mesmo a fumaça consegue embaçar os murais. Mesmo assim, a questão da acessibilidade em Nelson é menos com barato do que quanto vale a pena, porque o aluguel pode ser caro, mas a vida cotidiana compensa com o charme da caminhada e a densidade da cena. Como consequência disso, muitos aceitam espaços menores, cooperativas e arranjos criativos de colegas de casa em troca de festivais que transformam calçadas em salas de estar. O que muitos não previram é que a segurança e a sociabilidade se mantêm apesar do crescimento, com noites no centro da cidade que parecem jantares comunitários de bairro usando jeans. No entanto, os médicos de família ainda precisam de paciência. Parte 3. Capitais da pólvora e cidades do ouro para as gondolas. 7. Revelstoke, Colúmbia Britânica, vertical como destino. Primeiramente, Revelstoke fica às margens do rio Colúmbia, com cerca de 8 mil habitantes, emoldurada pelos Selkirks e Monaches como uma armadilha de aço que captura tempestades e as transforma em pólvora.
No entanto, a história moderna realmente detona em 2007, quando o Revelstoke Mountain Resort foi inaugurado com impressionantes 1.713 metros de extensão vertical servida por teleférico, a mais longa da América do Norte. Enquanto isso, a economia da cidade passou da modéstia ferroviária e florestal para a gravidade dos resorts da noite para o dia, e os preços aprenderam a subir como gondolas. Mas o mais surpreendente é a rapidez com que a gravidade recruta. Mesmo assim, a queda de neve que pode ultrapassar 12 metros em um inverno rigoroso não é apenas uma comodidade, mas também um empregador, atraindo equipes de heli-ski, guias, patrulheiros e meteorologistas de avalanche que medem os dias em cristais. Como consequência disso, os aluguéis se comprimem na temporada intermediária, quando a rotação de funcionários muda, e os moradores buscam moradias de inverno como se buscassem filas depois de uma tempestade. O que muitos não previram é como uma suíte no porão perto da Avenida Mackenzie pode se tornar um ponto crucial na carreira, ditando se um cozinheiro fica, um guia retorna ou um mecânico muda de cidade. No entanto, as montanhas sempre se acumulam. Esqueça a assinatura, e da próxima vez que vir uma casa em promoção, você não saberá o que são os invernos, a criminalidade ou o silêncio que os acompanha. Assine agora, antes de cair na ilusão. Enquanto isso, a rodovia Trans-Canadá corta para o leste através de Rogers Pass, um corredor tão sujeito a avalanches que a artilharia o guarda há décadas, e os fechamentos ali se espalham pelas cadeias de suprimentos como cabos rompidos. Mas o mais surpreendente é como uma única passagem pode aumentar os preços dos alimentos e remarcar cirurgias a 2 vales de distância, tudo antes do meio-dia. Mesmo assim, os moradores incorporam demissões à vida, pneus de inverno mais cedo, freezer cheios, aquecimento de reserva, porque a confiabilidade é um projeto pessoal aqui, não uma promessa. Como consequência disso, a preparação se torna o verdadeiro pagamento inicial. O que muitos não previram foi que o centro histórico ao longo do Mackenzie desenvolveu um híbrido de café e tecnologia, onde laptops e botas de esqui compartilham a mesma mesa entre a primeira cadeira e a última chamada. No entanto, essa economia híbrida permanece frágil, já que o emprego sazonal surge em dezembro e diminui drasticamente em abril, a menos que o turismo de verão e as equipes de trilha preencham a lacuna. Enquanto isso, as famílias calculam as listas de espera para creches em comparação com os ingressos para teleféricos e os testes de estresse da hipoteca, escolhendo espaços menores em vez de deslocamentos mais longos para manter a escola funcionando dentro da cidade. Mas o mais surpreendente é a rapidez com que pequenas vitórias se acumulam. Mesmo assim, o acesso ao interior coloca a vida e a acessibilidade no mesmo patamar, porque os custos com seguro, despesas com equipamentos e percursos de avalanche agora estão na mesma planilha que o aluguel. Como consequência disso, a unidade barata longe do resort pode se tornar cara quando dias de tempestade transformam uma viagem de 10 minutos em 1 hora de purgatório com correntes. O que muitos não previram é que a proximidade economiza mais do que tempo. Ela salva temporadas para quem concilia 2 empregos e a agenda de hóquei de uma criança. No entanto, as compensações se firmam como rimas. Ponto 8. Rossland, Colúmbia Britânica, Memória do Ouro, Futuro de Red Mountain. Primeiro, a história de Rossland começa na década de 1890 com um dos grandes boons do ouro no Canadá, uma corrida que construiu ruas íngremes e uma confiança teimosa em um banco das montanhas Monaches, ao norte da fronteira com os Estados Unidos. No entanto, quando os veios se estreitaram, a cidade se reinventou em torno do terreno de esqui de Red Mountain, trocando carrinhos de minério por teleféricos sem abrir mão da coragem. Enquanto isso, a população atual, próxima a 4.100, pedala essa reinvenção diariamente, onde bicicletas fat bike e esquis para neve em pó substituem cavalos em postes de amarração no inverno. Mas o mais surpreendente é a capacidade de uma cidade de se adaptar. Mesmo assim, Red Mountain cresceu de uma colina local para um segredo internacional, escalando terreno sem importar o excesso que quebra pequenos lugares e que restringe a textura da comunidade. Como consequência, a moradia permaneceu relativamente acessível em comparação com os megadestinos, embora a pressão da pandemia tenha reduzido os preços dos imóveis e impulsionado os preços para cima em Cootenas. O que muitos não previram é que os compradores estão cada vez mais trabalhando remotamente por salários ancorados em outros lugares, dissociando a renda da tabela salarial local de uma forma que os moradores sentem na época da renovação. No entanto, as ruas ainda dizem olá. Enquanto isso, o emprego combina a sazonalidade do turismo de esqui com a indústria regional ancorada no complexo de fundição de Trail, nas proximidades, dando ao vale um piso salarial que cidades turísticas puras invejam em anos ruins.
Mas o mais surpreendente é como essa âncora industrial e o sonho alpino compartilham uma mesa de almoço sem rivalidade. Mesmo assim, clínicas e escolas funcionam em horários de cidade pequena, e cuidados de saúde complexos ainda significam horas até Kelowna ou Spokane, o que as famílias devem considerar em cada decisão. Como consequência disso, o pronto-socorro mais próximo é uma linha no mapa de todos os pais. O que muitos não esperavam era a rede de trilhas que envolve a cidade como um segundo conjunto de ruas, levando as crianças para a escola na terra em setembro e para os bancos de neve em janeiro. No entanto, essa abundância também exige manutenção e voluntariado, que a cidade paga de bom grado com fins de semana e vendas de bolos disfarçadas de trocas de equipamentos. Enquanto isso, os verões com fumaça de incêndios florestais ensinaram a Roslão o mesmo ritmo EPA que seus vizinhos, e os filtros zumbem como grilos em apartamentos em agosto. Mas o mais surpreendente é a rapidez com que você esquece quando a primeira geada retorna. Mesmo assim, o inverno retorna com força, enchendo tigelas e telhados até que as calhas soem como xilofones no degelo, e os boletins de avalanche se tornam escrituras matinais para quem vai além dos elevadores. Como consequência disso, os custos dos equipamentos se tornam acessíveis como taxas ocultas, de transceptores a pneus de neve e um segundo conjunto de camadas de base para as crianças. O que muitos não previram é como esses custos silenciosos separam sonhadores de moradores mais rápido do que qualquer taxa de hipoteca. No entanto, aqueles que ficam conhecem a contabilidade. Parte 4. Portais de 6 parques e corredor Robinson. 9. Golden, Colômbia Britânica. 6 parques, um livro razão. Primeiro, Golden fica onde o Kicking Horse encontra o Columbia, uma cidade ferroviária de aproximadamente 3.700 habitantes que desperta com buzinas de carga e silhuetas alpinas por todos os lados. No entanto, seu anel de 6 parques nacionais, Yeo, Banff, Jasper, Kootenay, Glacier e Monte Revelstock, transforma fins de semana em passaportes e casas em pontos de parada para saídas constantes. Enquanto isso, essa geografia vem de estilo de vida com mais força do que metragem quadrada, e os preços agora acompanham as trilhas tanto quanto os interiores. Mas o mais surpreendente é como a ferrovia ainda dita o ritmo. Mesmo assim, o pátio da CPR continua pulsando, transportando grãos, potássio e contêineres por quintais que medem o sono pelo barulho dos engates e pela neve noturna. Como consequência disso, o trabalho em turnos estabiliza os salários quando o turismo diminui e as filas de teleférico diminuem, dando a Golden um piso salarial raro em cidades puramente turísticas. O que muitos não previram é como um emprego ferroviário pode superar o sonho de um passe de temporada quando as hipotecas chamam. No entanto, a identidade aqui recusa empregadores solteiros. Enquanto isso, o Kicking Horse Mountain Resort se ergue sobre a cidade com declives íngremes e bacias alpinas, e seu urso pardo residente, Boo, transformou um santuário em um mascote local com biologia de verdade. Mas o mais surpreendente é como esse urso faz da conservação parte de uma conversa informal, não apenas de uma sinalização. Mesmo assim, o resort colocou Golden na mesma conversa que Revelstock e Fernie, aumentando os aluguéis a cada dezembro, à medida que as cozinhas alugam e os vestiários lotam. Como consequência disso, os aluguéis migram como gansos das neves. O que muitos não previram foi o cálculo de corredeiras, porque as famosas corredeiras de classe 4 do Rio Kicking Horse geram empregos de verão e dinheiro na entre-safra que compensam as folhas de pagamento no inverno. No entanto, o dinheiro do rafting depende do tempo de degelo e do acesso rodoviário através do cânion, ambos obedecendo mais ao clima do que ao marketing. Enquanto isso, uma onda de frio tardia pode presentear agosto, uma cúpula de calor precoce pode roubar julho, e os orçamentos domésticos surfam nessa onda. Mas o mais surpreendente é a rapidez com que os guias se tornam contadores. Mesmo assim, o seguro agora lê o mapa com sua própria caneta, e os sinistros causados por tempestades no corredor montanhoso aumentaram os prêmios e as franquias de uma forma que os moradores locais sentem na renovação. Como consequência disso, acessibilidade não é apenas preço, é conhecimento de risco, desde inclinações de telhados a bombas de depósito, árvores podadas antes da temporada de raios. O que muitos não previram é que a casa mais barata pode ser a mais cara para segurar 3 vales depois. No entanto, a prudência compensa aqui. 10. Valemount, Colômbia Britânica, a aposta das 3 montanhas. Primeiro, Valemount fica onde as montanhas rochosas, Monaches e Caribou se dão as mãos, um vale com cerca de 1.000 habitantes que comercializa acesso em vez de espetáculo. No entanto, o acesso fala por si.
Porque o Monte Robinson, o pico mais alto das montanhas rochosas no Canadá, com 3.954 metros, ergue-se logo abaixo da estrada como uma promessa que se pode apontar. Enquanto isso, o livro de preços acessíveis da cidade começa com um preço mediano mais baixo do que Banff ou Jasper, por definição, já que os arrendamentos dos parques nacionais nunca limitaram suas margens. Mas o mais surpreendente é como o espaço em si vende. Mesmo assim, esse espaço convida a ambições, zonas de trenó, posses de heli-esqui, projetos de parques de bicicletas, que oscilam entre proposta e projeto conforme o capital, as licenças e as estações se alinham ou estagnam. Como consequência disso, os buons chegam em pulsos impulsionados por equipes de construção, acampamentos de oleodutos e turnos florestais, e depois diminuem para a calmaria que recompensa aqueles com trabalho o ano todo. O que muitos não previram foi a forma como um motel pode se tornar moradia para trabalhadores em outubro sem mudar sua placa. No entanto, a flexibilidade é uma virtude aqui. Enquanto isso, a linha de vida da Rodovia 5, ao sul de Kamloops e ao norte de Prince George, é ao mesmo tempo uma artéria e um calcanhar de Aquiles, porque um único acidente ou tempestade pode transformar os serviços em gincanas. Mas o mais surpreendente é a rapidez com que os moradores improvisam, ligando com antecedência, dividindo cargas e ajuntando tarefas como profissionais. Mesmo assim, esse isolamento preserva uma cultura de relógio lento, onde as noites correm em fogões a lenha, afinando trenós e conversando na varanda sobre camadas de neve e empregos na entre-safra. Como consequência disso, a casa barata compra tempo, não brinquedos. O que muitos não previram é como os corredores de avalanche moldam a vida mesmo fora dos grandes picos, porque estradas de acesso e bloqueios de corte correm sob encostas que impõem respeito. No entanto, o respeito é formalizado em noites de prática com transceptores, briefings em clubes e etiqueta de rádio que soa como poesia para ouvidos destreinados. Enquanto isso, os custos com equipamentos se acumulam invisivelmente, pacotes de aviação, rádios, manutenção, e esses itens eliminam qualquer ilusão de que hipotecas baixas significam baixo consumo mensal. Mas o mais surpreendente é como os empréstimos comunitários se equiparam a bibliotecas.